Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estava debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira. Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, já quero pedir a você que comente, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e, se por acaso não é inscrito no canal, se inscreva. Importante a gente fazer a palavra de Deus chegar adiante. Hoje, dia 24, neste sábado, nós celebramos hoje a festa de um apóstolo chamado São Bartolomeu. Quem era São Bartolomeu? Quero pegar aqui e ler uma pequena biografia para que possa nos introduzir. Então, São Bartolomeu, ele era um dos 12 chamado ao apostolado por nosso Senhor Jesus Cristo. Diversos intérpretes das Sagradas Escrituras consideram que ele seja o mesmo Natanael, esse que nós acabamos de ler no Evangelho, que ele era nativo de Caná da Galileia, doutor da lei judaica e provavelmente um dos 72 discípulos de Cristo, que depois ele foi conduzido por São Filipe até Jesus. E ele era de uma inocência e uma simplicidade de coração que merecem ser celebradas com mais atenção e elevo por Jesus Cristo. Jesus que diz: aí vem um israelita de verdade, um homem aonde não se encontra falsidade. E nós vamos voltar a esse ponto de elogio que nosso Senhor faz a São Bartolomeu, que era Natanael de Caná da Galileia. Bom, ele é mencionado entre os discípulos que se reuniram em oração após a ascensão de Cristo. Recebeu também o Espírito Santo junto com os outros demais, sendo eminentemente qualificado pela graça divina a cumprir com as funções do apóstolo. Levou o evangelho aos países mais bárbaros do Oriente, penetrando até próximo da Índia. Então, retornou para a região do nordeste da África, noroeste da Ásia, e lá encontrou São Filipe em Hierápolis, na Frígia. Dali partiu para Licaônia, onde instruiu o povo na fé cristã, mas desconhecemos sequer os nomes das muitas nações onde ele pregou. Então, São Bartolomeu, ele vai adiante na pregação do Evangelho. E a sua última retirada, o último lugar onde ele vai, é para a Grande Armênia, onde foi pregar num lugar obstinadamente devotado ao culto dos ídolos. Então veja, São Bartolomeu ele vai à região da idolatria para poder pregar Jesus Cristo. E lá ele recebe então o martírio. Esse é São Bartolomeu. Ele recebe a coroa do martírio porque não se calou diante do paganismo, diante da idolatria. E, segundo os historiadores, uns dizem que ele foi esfolado vivo, outros dizem que ele foi crucificado. Seja de uma forma ou seja de outra, eram as práticas muito comuns ao povo daquela época, daquela região específica aonde ele estava evangelizando. Esse é São Bartolomeu. Mas eu gostaria de destacar aqui e trazer para nós hoje uma grande virtude de São Bartolomeu que precisa tocar o nosso coração nessa meditação de hoje. Nosso Senhor diz: ali vem um israelita de verdade, alguém que não se encontra
falsidade. Ou seja, nosso Senhor diz que São Bartolomeu, ele era um homem sincero, transparente. Não era uma pessoa de palavras dúbias, não era uma pessoa que dizia uma coisa e vivia outra. Não, uma pessoa muito transparente, que inclusive diz, de Nazaré pode vir coisa boa. E Filipe diz, vem ver. Então São Bartolomeu é esse que guarda ainda no coração uma grande inocência, uma grande sinceridade do coração, que para muitos irmãos falta essa virtude da sinceridade do coração, essa virtude de uma pessoa que tem uma única palavra e que, independente se vai agradar a A ou a time B, São Bartolomeu não se importava com isso. Ele se importava com a verdade, ele se importava com a sinceridade de coração, um israelita sem falsidade. E por que isso é importante para a nossa meditação? Porque nós precisamos viver aquela palavra que nosso Senhor diz no Evangelho: sim, sim, não, não. Nós precisamos ser pessoas de uma única palavra, uma palavra sincera. Quantas vezes, meus irmãos, nós comprometemos a nossa vida de intimidade com o Senhor, por exemplo, com o respeito humano? Nós não somos, muitas das vezes, com medo de ferir as pessoas, nós acabamos não sendo sinceros. Para poder ficar bem com as pessoas, a gente gosta às vezes de dar uma remediada na situação. Natanael, São Bartolomeu, e não era desse jeito. Não. Independente se ia agradar A ou B, ele tinha uma única palavra, uma palavra de sinceridade, uma palavra certeira. Essa palavra que precisa permear o nosso coração, porque é muito fácil também de nós, inclusive, pecarmos por omissão. Quantas vezes nós precisamos colocar a nossa opinião e às vezes a gente não coloca? Quantas vezes somos solicitados a colocar a nossa opinião e a gente se esquiva? E aí a gente reza no confiter, Minha culpa, minha máxima culpa. Porque porque o avanço dos maus muitas vezes se dá pelo silêncio dos bons. Quantas vezes a gente se cala, ou quantas vezes a gente se esquiva da verdade para poder não causar um mal-estar. Ora, a verdade, ela sempre nos colocará em apuros, sempre nos colocará em perigo. Veja, São Bartolomeu, ele dá a vida por causa da verdade. Ele entrega a sua vida por causa da verdade, porque ele não negociou a verdade, ele não negou a verdade. A palavra do Evangelho hoje para nós é: meu irmão, minha irmã, isso serve para mim também. O primeiro ouvido que ouve é o meu. O primeiro ouvido que escuta o que eu estou falando sou eu mesmo. Eu estou sendo sincero com as verdades do Evangelho? Eu estou anunciando a verdade do Evangelho na minha casa, para os meus, no meu trabalho, na minha comunidade? Estou sendo verdadeiramente cristão ou faço concessões para poder ficar bem? Que nós pensemos hoje, no dia de São Bartolomeu, a respeito dessa questão e que nós vivamos a autenticidade do Evangelho, custe o que custar, mesmo que nós sejamos cancelados ou mesmo que a gente possa até dar a nossa vida. O importante é nós ficarmos com Jesus na sinceridade do nosso coração, a exemplo de São Bartolomeu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.